Boa tarde, pastor Paulo, tudo bem? Eu me chamo Fernando Guimarães e sou aqui do Rio de Janeiro. Então, pastor, muitas vezes a gente vai para encontro, vai para retiro, sobe monte, faz o sei lá o que a igreja dá nome, mas geralmente é o que? A gente vai para algum lugar, fica 2, 3, 5, até 10 dias buscando Deus, buscando a face dele, todo mundo ali em comunhão, no mesmo propósito, e muitas vezes a gente vê maravilhas, a gente vê realmente Deus se manifestando, maravilhoso. Só que muitas vezes a gente volta e a gente se depara com uma Babilônia. Vou comparar. Moisés, ele sobe o monte, recebe lá as tábuas, a lei de Deus, e quando ele desce, ele vê o povo adorando o bezerro. E o que ele faz? Ele pega as tábuas e quebra. E muitas vezes acontece isso com a gente já na primeira semana. E eu queria saber o que a gente precisa fazer para a gente não quebrar as tábuas assim como Moisés e manter tudo o que a gente recebeu assim para a vida mesmo, ou ao menos até fazer outro encontro, né, para a gente receber mais e mais, sempre renovando, porque muitas vezes a gente perde na primeira semana. E aí, pastor? Shalom, shalom, meus queridos irmãos, que alegria poder falar com vocês mais uma vez. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia. E nessa feita eu vou responder o meu irmão Fernando Guimarães, que tem uma inquietação quanto à questão da perseverança naquilo que é ministrado em retiros, em encontros mais reservados, onde as pessoas participam. Meu irmão Fernando Guimarães, Edmundo Baldes, um grande teólogo, dizia que Deus unge homens e não métodos. Eu acredito que o esvaziamento pós alguns retiros e alguns encontros se dá justamente por conta da metodologia que a pessoa coloca muita expectativa naquilo que é da terra. Eles não vão com a cabeça voltada para buscar a presença de Deus. E eu repito, quando nós nos preocupamos com os métodos e nós nos preocupamos com vidas, nós temos muitas vezes resultados que podem sair fora do controle. E quantas são as vezes que pessoas vão a retiros, vigílias, congressos, pessoas que esperam aquele dia achando que aquele dia é a chave que vai mudar a sua vida, é a porta que vai abrir, o céu vai descer, as coisas vão funcionar a partir de então. Quando, na verdade, o que elas precisam entender é que elas é quem precisam mudar, elas é quem precisam fazer um novo direcionamento do seu pensamento, passar por uma renovação na sua mente e assim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu quero ler um texto bíblico em Eclesiastes, capítulo de número 1, numa reflexão da sabedoria do rei Salomão. Palavras do pregador, capítulo 1 de Eclesiastes. Filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. 3. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. 5. E nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Verso 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam, tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Eu, pregador, fui rei sobre Israel
em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Olha que coisa gloriosa, Salomão vai dizer: e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Eu acredito que o grande problema é que algumas pessoas, elas não pensam no que estão fazendo e nem avaliam, de fato, qual é o peso de valor que aquilo pode ocupar na sua vida. E eu vou testemunhar uma coisa aqui para você, até tropecei aqui, né? Eu vou testemunhar para você aqui. A minha conversão se deu num período em que eu estava afastado da fé. Eu fui para um retiro, porque tinha sido jurado de morte no bairro onde eu morava. E aí eu falei, vou ficar lá no meio dos crentes lá. E um dia na barraca, logo no primeiro dia, depois assim, de passar a noite lá, a gente foi acordado, eu e o pessoal que estávamos dentro da barraca, com umas senhorinhas cantando e orando de manhã assim: sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para viver, sem Jesus a vida não é, sem Jesus não dá. Elas repetiam esse pedacinho dessa música e a outra começava a orar. Isso foi de 5h30 da manhã até umas 7h30. E aquilo foi entrando no meu coração, porque elas se reuniam justamente atrás da minha barraca. E eu chorava. Eu fui para me divertir, para fugir da morte, de uma ameaça de morte. Porque eu queria me divertir, falei assim, eu vou relaxar minha cabeça, se eu tiver que morrer depois do carnaval, vou morrer, vamos lá. E aí naqueles dias de carnaval, em um retiro, o Espírito Santo tocou em mim. O Espírito Santo mostrou quão miserável eu era, o quanto eu precisava de Deus e a minha vida não podia viver sem a presença desse Deus Todo-Poderoso. E que sem Ele a minha vida era sempre correr perigo. Só que às vezes a gente não avalia as coisas, a gente é expert em olhar para as nuvens e saber se vai chover amanhã ou não, olhar o comportamento do ambiente e avaliar as coisas, mas não avaliar as obras de Deus na nossa vida. E aí a gente faz rotineiro coisas que podem ser ferramentas de Deus para serem mudanças em nós. E aí muita gente não persevera porque joga fora. E aí eu lembro de uma passagem bíblica que não adianta jogar pérola aos porcos. Tem gente que se comporta como porco. É Bíblia. É a Bíblia. Você dá o melhor para ele, ele vai continuar fazendo a sua chafurdaça na lama. Porque ele, na sua natureza, é aquilo. Só que existem pessoas que um retiro, um culto, um louvor na rua, um ar livre, alguém entregando um folheto para ele falando de Deus, uma conversa que ele ouve. Se é aquela hora da sua conversão, o Espírito Santo trabalha, apodera-se dele, muda a sua mente e o traz para o reino da maravilhosa luz, e a partir de então a sua vida não é mais a mesma. Eu acredito que o grande problema é que muita gente faz dos retiros e dos encontros amuletos, mas não querem mudança de vida. E mudança de vida nós só encontramos na palavra e em Cristo. Fora disso, é qualquer outra coisa, menos transformação. Deus abençoe nosso irmão Fernando Guimarães, do Rio de Janeiro, que mandou a sua pergunta. Beijão para os meus irmãos carioca. Amém? Obrigado aí pelo carinho com falando de Bíblia. Espero que essa palavra entre aí no coração dos irmãos e a gente possa meditar um pouco mais naquilo que estamos fazendo. Será que estamos no automático? Será que vamos à igreja por ir? Ou porque não temos uma outra coisa para fazer? Ou será que vamos à presença de Deus? Seja no culto, seja no encontro, seja no ar livre, seja na rua, esteja com o seu coração aberto para o Espírito Santo ministrar em você. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Deixe seu comentário aí. Que Deus em Cristo continue realizando a sua obra extraordinária sobre a sua vida e sobre a sua casa.
Esse foi mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia.